Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe o médico geriatra Dr. Leonardo Sampaio. Nós vamos conversar com ele sobre essa especialidade da medicina e sobre a experiência dele nela, ajudando as pessoas que o procuram no consultório. Meu amigo Dr. Leonardo Sampaio, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de conversar com a gente sobre geriatria, que é um ramo da medicina, até certo ponto, muito novo, moderno, e muita gente está precisando procurar profissionais nessa área e precisa saber o que é que ela trata. Quero agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o convite. Agradeço o convite. A geriatria, ela é relativamente nova, né? Apesar de cuidar dessa parte da população que está aumentando e que precisa cada vez mais de profissionais, não só do médico, né, mas de uma área multidisciplinar mais focada, mais intensa, né? Então precisa do médico, do fisioterapeuta, do fono, do psicólogo, né? E precisa de uma interação dessas áreas. Coisa que não vem acompanhando esse envelhecimento. Mas, de certa forma, vem melhorando, né? Aumentando o número de residências, aumentando o número de clínicas, né? Enfim, de profissionais cuidando, né? do idoso. Isso é muito bom. O geriatra, podemos dizer assim, substitui o clínico geral hoje em dia? Está substituindo, né? A figura do clínico, que, assim, meu respeito à clínica médica, eu sou clínico também, né? Tenho título de clínica médica, e onde eu fiz clínica médica, que foi na Escola Paulista, lá com o doutor Antônio Carlos Lopes, né? O pessoal valoriza muito a especialidade da clínica médica, mas a geriatria, ela assumiu esse papel de comandar a clínica geral do paciente, digamos assim, 55 mais, né? Então esse paciente, a mulher pós-menopausa, né? O homem que começa a perder sua massa muscular, né? Então, ou começarem os problemas de memória, então esse paciente vai precisar de um especialista, né? Que agregue a parte osteomuscular, que agregue a parte neuropsiquiátrica e faça também a parte cardiovascular. Então, esse especialista, né, acabou se tornando o geriatra e hoje ele está assumindo, né, esse protagonismo, né, de cuidar melhor dessa faixa etária, né. A partir de qual idade o paciente, o cliente, deve procurar o geriatra? Se a gente falar no consultório privado, talvez pudesse até antecipar isso aí, né? Eu acho que a partir dos 50 anos seria uma idade interessante para fazer a primeira consulta. A partir, né? de quanto? Dos 50. Dos 50? Dos 50. Mas falando em termos de saúde pública, né? Porque isso envolve a questão de chamar profissionais, de concurso e tal, e a própria população também, né? Que é uma coisa mais ampla, né? A partir dos 60 anos, que é a idade em que a gente, no Brasil, né, se considera ainda o idoso, né? Nos países europeus, né, os americanos já consideram o idoso um pouco mais, uma idade após isso, 65, 70, tem países que, como a Itália, considera a partir dos 75, né? Mas o geriatra mesmo a partir dos 60 anos. A minha experiência com você foi pós um acidente que eu tive, e você saiu maravilhosamente bem ao me tratar naquele momento tão difícil. Outros pacientes já lhe procuraram naquelas condições? Sim,
Eu vejo pacientes de alta complexidade porque eu também sou intensivista, né? Então eu também trabalho sou titulado em medicina de urgência e trabalho em UTI há mais de 20 anos, né? E acompanho pacientes também internados, né, tento acompanhar somente meus pacientes do consultório, mas uma vez ou outra a gente acaba acompanhando outros pacientes de colegas também em conjunto, e a gente vê pacientes com grau de complexidade maior. O paciente do consultório é um paciente onde a gente faz mais a questão da antecipação, da prevenção, né, e do acompanhamento, né, e o paciente hospitalar é um paciente que vem com um grau de dificuldade maior, né? São pacientes que têm múltiplas doenças ou que estão mais frágeis, né? E pegam doenças mais sérias, e aí a gente precisa acompanhar às vezes de forma mais intensa, né? Tanto ou estando na UTI ou estando depois na enfermaria, né? Então acaba que a geriatria ela comporta isso, né? São pacientes de um nível de gravidade maior. Qual é a maior ação da geriatria como um todo? A geriatria ela age em várias etapas da velhice, né, e em vários setores, né? Então, talvez o maior papel do geriatra hoje seja a reabilitação, mas isso está mudando, né? Então, a gente tem começado a atender pacientes mais jovens, né? Então pacientes a partir dos 50, 55 anos, que buscam justamente a antecipação dessa fragilidade, né? De buscar melhorar a sua massa muscular, de melhorar a sua força muscular, de melhorar, ou ter menos problemas de memória, ter menos problemas cardiovasculares, e aí a gente tem feito essa prevenção primária antes do acontecimento da doença, né, do evento, e a gente tem tido muito sucesso, né? E é o que tem impactado mais, né, nessa questão da longevidade saudável, né? Porque não adianta o sujeito chegar lá almejar os 100 anos, né? Mas se depois dos 80 ele começa a perder massa muscular, ficar frágil, ficar esquecido, né? Vai perder autonomia, independência, né? Vai perder a dignidade, né? Ele vai dar trabalho à família, vai aumentar a despesa, enfim. Tem como hoje a gente fazer com que essas pessoas cheguem bem lá, né? Obviamente o geriatra não sozinho, né? Vai precisar aí do que eu falei, dessa questão multidisciplinar. Então precisa do educador físico, precisa do físio, precisa do nutricionista, né? Então esse pessoal tem que estar engajado, né, para fazer com que o paciente, que a gente não chama mais de velhinho, né, vai ser um senhor, né, e ele vai estar bem aos 80, 90 anos de idade. Quais as principais ferramentas usadas pela geriatria no tratamento desse paciente? Você está dizendo que ela é uma ação multidisciplinar, com muitos médicos de outras áreas envolvidos, mas quais são essas principais ferramentas? A gente tem ferramentas de rastreio, que são as ferramentas de diagnóstico, né, e tem as ferramentas de tratamento, né? Então, hoje, quando o paciente vai no consultório, eu quero fazer um check-up, né? Obviamente, a gente não vai sair pedindo todo tipo de exame aleatoriamente, né? A gente tenta direcionar para o que o paciente pode apresentar, né? Tenta fazer das doenças mais comuns, né? Dos problemas e que seriam mais relevantes, né? Naquela idade, naquela situação do paciente. Cada paciente tem que ser individualizado, daí a figura do especialista, do médico, né? E a gente também tem ferramentas de tratamento, né? Depois que você descobre um déficit cognitivo, né? Você não tem remédios hoje que revertam o Alzheimer, mas você tem medicações hoje que ajudam a melhorar alguns sintomas durante alguns anos, né? E que isso tem que ser iniciado na fase precoce do problema, porque senão você vai perder o time, né? Se você deixa para
tratar numa fase mais avançada, aí você não vai ter benefício nenhum e as medicações não são tão baratas, né? Então, do mesmo jeito acontece com o sistema osteomuscular, com a osteoporose, com a fragilidade, a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, né? Do mesmo jeito acontece na parte cardiovascular, que hoje você tem inúmeros estudos, né, e uma vasta gama de medicamentos, né, e para fazer a proteção primária e secundária da parte cardiovascular e cerebrovascular. Me diga uma coisa que eu tenho que fazer essa pergunta antes de passarmos para o segundo bloco. Aonde fica seu consultório? Fica no Tirol Business Center. É um prédio na Rodrigues Alves com Macharanguape. Eu estou perguntando para o telespectador e a telespectadora que porventura queira, porque como seu cliente, eu conheço realmente onde é. Na clínica Prolonge. Prolonge. É. E a pessoa pode ligar para que número para marcar uma consulta? Conhece bem a Ana Iris, né? A nossa querida lá, o 9696-1717. Que beleza, que beleza. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Dixept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Leonardo Sampaio. Amigo Leonardo, uma pergunta que não me quer calar. A atividade física é importante para essas pessoas que procuram o geriatra? A atividade física, ela é essencial. Eu acho que eu gasto 10% da minha consulta pedindo para as pessoas fazerem atividade física. Às vezes eu sou até meio chato, mas é porque realmente é muito importante, né? E depois dos 45 anos, né, na verdade era depois dos 60, depois baixou para 50 e agora já chegou nos 45 anos, que é a minha idade, o indivíduo ele tem que procurar fazer mais atividade resistida, mais atividade muscular. Então, a musculação, ela passa a ter uma prioridade, ela passa a ser
a mais importante, né, pelo menos 2/3 dessa atividade, né, e ela precisa ser bem supervisionada para a pessoa não se lesionar. O paciente ou o indivíduo que gosta de jogar bola, que gosta de fazer atividade aeróbica, que gosta de correr na rua, que gosta enfim, fazer suas caminhadas, né, pode continuar fazendo, contanto que também faça atividade muscular, porque é ela que vai garantir, né, essa questão da manutenção da sua massa muscular, que vai ser importante depois dos 70 anos de idade. Significa dizer que essa área é mais importante do que o exercício aeróbico? É bem mais importante. É bem mais importante, é bem mais eficaz, é segura, porque não lesiona, né? Veja bem, né? Uma pessoa que nunca fez atividade física, né, e vai jogar beach tênis, ou vai jogar futebol, né, ou vai correr na rua, ela tem uma chance de lesão maior do que 50% em um ano, né? Então, ela vai ficar parada depois, né? Ela vai perder aí 2, 3 meses, ou seja, vai ficar sedentária e às vezes não volta a fazer atividade física. A pessoa que faz a musculação não se lesiona, né? Então lesiona muito pouco, né? Então é o exercício mais controlado. E do ponto de vista de eficácia, o exercício é melhor também, né? Então, e quando você faz exercício, né, você protege não só a sua parte física, mas você protege também a sua parte neurológica, a sua parte neuropsiquiátrica. Então, você se deprime menos, você melhora a sua parte cognitiva, né? Então, as pessoas sedentárias, elas têm mais demência, né? Não só Alzheimer, mas tem demência mista, tem demência vascular. E protege o coração também, né? Então, a atividade física, ela é mandatória, né? Não é só essencial, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que Você fazer. falou, en passant, sobre uma doença que é considerada o terror dos idosos. As pessoas que vão ficando mais velhas têm essa propensão. Qual a idade que o cidadão fica mais propenso a ter Alzheimer? E o que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele é um tipo de demência, né? É a principal causa de demência, corresponde a mais ou menos 60% das causas de demência. Existem outras causas, como as demências vasculares, as outras doenças neurodegenerativas, né? Demência frontotemporal, demência por Parkinson e outras doenças menos conhecidas, né? Mas o Alzheimer, ele começa a acometer de forma mais importante após os 70 anos, os indivíduos, né? 75, 80 anos, a partir quanto mais o indivíduo envelhece, maior a propensão a ter a doença. Existe um tipo de Alzheimer que é hereditário, que ele acomete pessoas mais jovens, né, que ele é ligado a alguns genes, mas corresponde a menos de 5%, né, dos casos. Então o Alzheimer que a gente se preocupa mesmo é o Alzheimer clássico, né, que a gente chama de esporádico na medicina, mas é o Alzheimer, digamos assim, típico, que é a doença do idoso. E aí começam aqueles lapsos de memória, né? E a gente não sabe muito bem ainda o que desencadeia a doença. A gente sabe que o processo patológico, ele envolve proteínas de acúmulo, né? Proteínas beta-amiloide, envolve hiperfosforilação de uma proteína chamada tau, e envolve também um processo inflamatório, né? Também acumulativo no cérebro, né? Mas a gente não sabe o gatilho, porque tem pessoas que têm tudo isso e não desenvolvem a doença, né? Que vivem 100 anos e continuam lúcidas, né? E com a parte cognitiva preservada. E tem pessoas que não têm, foi visto isso em autópsias, que não tem tanta deposição amiloide, que não tem tanta alteração dessa proteína tal, que a gente às vezes dosa no líquido, né, da pessoa, ou faz um PET, né, que dá para mostrar essas impregnações dessas proteínas, né, e acabam desenvolvendo a doença. Então, o que a gente entende hoje é que a doença de Alzheimer ela é multifatorial, porque ela envolve essas questões fisiopatogênicas, né, dessas deposições, mas ela envolve outras coisas que estão linkadas aos maus hábitos, né? Então,
se você não controla bem seu diabetes, você vai ter doença microvascular que vai também ajudar no processo neurodegenerativo, piorando, né, a sua parte cognitiva. Se você não cuida bem da sua parte muscular, você vai ter mais fragilidade, você vai fazer menos exercício, você vai ficar mais sedentário. Se você não cuida da sua saúde mental, se você não cuida do seu sono, se você não cuida até da parte sexual, enfim, da parte afetiva sua, isso tudo está ligado também a um mau envelhecimento cerebral. Então, tudo isso junto, né, às vezes traumas também, né, um dos fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer são traumas, né, pessoas que sofreram acidentes ou pessoas que são boxeadores, enfim, que levam muita pancada na cabeça. Isso aí também pode desencadear a doença. Enfim, como é multifatorial, você tem que fazer a sua parte, que hoje o que a gente tem é isso, né, cuidar da nossa saúde como um todo. Dormir bem é muito importante. Né? Pessoas hoje têm o sono hoje ele está no centro de muitas doenças, né? E as pessoas não sabem disso, porque fazem muito pouco polissonografia, tem muito pouco profissional que cuida de sono, né? O clínico, o geriatra, o cardiologista, o pneumologista tem que também estar atento para pedir a polissonografia para poder fazer o rastreio desses problemas de sono. Às vezes não precisa o paciente ser obeso para dormir mal, né? Então, isso tudo tem um impacto na saúde cerebral como um todo, né? E aí, fazendo, digamos assim, esses rastreios, né, você conseguiria ou prevenir, ou não ter, ou adiar a demência, né, a doença de Alzheimer. Enquanto a medicina não descobre coisa melhor, né, para que realmente, digamos assim, eu usar esse termo, uma vacina, né, ou uma medicação que seja mais efetiva no início da doença para que a pessoa não sofra o processo degenerativo, né. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, quais os principais sintomas? Você já falou alguns, mas você poderia repetir os principais sintomas do Alzheimer? O Alzheimer, como uma síndrome demencial, ele afeta principalmente a memória, né? E é aquela memória recente, aquela memória de trabalho, aquela memória que você usa no dia a dia para você fazer as coisas da sua rotina, né? E aí você começa a esquecer a senha do seu cartão, você começa a esquecer se situar geograficamente, então você começa a ter uma desorientação espacial porque você esquece o percurso que você vai fazer, a rua que você vai entrar, os caminhos que você faz habitualmente, né? Você pode esquecer o nome de pessoas próximas a você, né? E ter dificuldade no seu trabalho ou no seu dia a dia, nas atividades domésticas, né? Então começa a ter dificuldade para se vestir, começa a ter dificuldade, se for no trabalho, nas suas atividades executivas, né, que são as atividades de planejamento. Então, você não tem mais você acorda de manhã e quando você acorda você diz, hoje eu vou fazer o programa, né, à tarde eu vou almoçar com determinada pessoa. Então, você não tem mais a sua capacidade de planejamento. Você vai precisar de uma ajuda ou até mesmo fazer uma agenda para você ir se guiando por isso. E algumas pessoas, né, também desenvolvem alterações comportamentais, né? Então pode acontecer irritabilidade, agressividade, que aí são sintomas mais difíceis de tratar, porque aí precisam, né, muitas vezes da medicação, né, uma medicação que não é específica para o Alzheimer, mas aí você vai ter que, dentro do contexto, medicalizar o paciente, porque para a proteção dele, né, e também para que haja um bom convívio, né, com os familiares, né, ou em alguma outra instituição que ele esteja. Significa dizer que o tratamento é muito diversificado, vai depender das peculiaridades do Alzheimer por pessoa. Mas como seria esse tratamento mais comum? Se alguém, por exemplo, tiver Alzheimer aqui, assistindo a gente, o que é que você diria para essa pessoa? O paciente
que tem Alzheimer, ele tem uma coisa que a gente chama de anosognosia, que é a falta do reconhecimento dos seus sintomas. Então, muitas vezes a família esconde do paciente ou não fala nesse nome com o paciente porque tem medo do paciente sofrer ou se emocionar ou, enfim, criar um quadro depressivo porque ele está com uma doença que a gente sabe que não tem um tratamento efetivo, né? Mas é importante que o paciente participe disso também. São os tabus que a gente precisa quebrar, né? Que esse paciente ele precisa saber que ele tem um déficit cognitivo, que ele está com a memória ruim, que ele pode se perder, que ele precisa de ajuda eventualmente ou de uma supervisão para alguma coisa dentro de casa mesmo. E aí isso vai facilitar, não vai atrapalhar, né? E aí, a partir desse momento, chega a hora da medicação, né? Então, a gente hoje tem poucas opções, né? Tem 3 opções de remédios que são específicos para a doença, né, que são os anticolinesterásicos, né, que já estão no mercado aí há mais de 20 anos, né, e não tem muita novidade, né, e tem um remédio para uma fase mais, digamos assim, moderada da doença, avançada da doença, que é a memantina, né. Então, e às vezes a gente tem que associar esses remédios. E a pessoa que cuida do paciente com Alzheimer, essa pessoa sim, ela tem que ser bem instruída, ela tem que ser também acompanhada, de certa forma, às vezes é uma esposa, às vezes é um filho, né? Porque a carga é muito pesada, né? O paciente ele demanda cuidados de todas as magnitudes, né? Então, tanto na parte física como na parte também emocional, né? E precisa que esse paciente se mantenha ativo, né, também, então é importante ele manter alguma atividade ou fisioterapia ou alguma coisa para ele não ficar sentadinho ali no sofá assistindo uma televisão que ele nem entende mais. Muitas vezes é o que acontece, né? Doutor Leonardo, só uma perguntinha. Exercício mental, por exemplo, exercícios no papel, palavra cruzada, por exemplo. Eu já ouvi falar que quem faz palavra cruzada se livra do Alzheimer. É verdade? Não, não é bem assim, né? Quanto mais você usa a sua cabeça, né, mais sinapses, mais expansão cerebral você tem, certo? Se você continua trabalhando, se você continua exercitando sua mente, forçando sua mente, né, tendo uma atividade importante, isso adia um pouco, se você for ter a doença de Alzheimer, isso vai adiar um pouco porque vai aumentar uma reserva cognitiva, né? Isso aí a gente já sabe, né? Tiveram alguns estudos com palavras cruzadas, né, e outras atividades mentais, né? Foi um pouco controverso, uns mostraram benefício, outros não mostraram tanto benefício assim. E quando a gente compara a atividade intelectual, né, que tem até alguns métodos específicos, né, de estímulo, com a atividade física em si, né, que é a musculação que a gente estava fazendo, a musculação é superior, inclusive, a essas atividades cognitivas, essas atividades intelectuais. Mas o idoso tem tempo, né? Às vezes não tem dinheiro, condição financeira para fazer tudo, mas ele poderia fazer as duas coisas, fazer tanto a parte cognitiva, né, o estímulo cognitivo, né, que de certa forma ajuda, né, e fazer também a parte física. O idoso sofre preconceito? Sofre, infelizmente sofre muito preconceito, né? A gente está caminhando para melhorar isso, né? A própria Sociedade Brasileira de Geriatria tem a ABRAS, né, que é a Sociedade Brasileira de Alzheimer, e outras entidades que cuidam dos idosos têm insistido nessa questão de proteção do idoso, tanto governamentalmente como dentro de casa, né? Muitas vezes o idoso não sofre só preconceito, ele sofre abuso, né? Então, essa questão da proteção do idoso, até porque a população está ficando idosa, né? Então, o Brasil daqui a pouco já vai ter quase 16% de idosos, né? Então, é um número muito alto, né? Mas eu acho que estamos caminhando, apesar de ser devagar, estamos caminhando com melhoras. Com melhoras. Mais uma vez, renovo os agradecimentos, desejando sucesso para você nessa sua missão de ajudar os idosos do Rio Grande do Norte.
Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. É sempre uma honra e um prazer. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, renovo os agradecimentos pela sua audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.